Amém. Ainda nessa questão, falando um pouco a respeito da minha mãe, nesse adorador por excelência, é uma das coisas que eu fiquei pensando nestes dias, sobre a fidelidade de uma pessoa para com Deus e a fidelidade de Deus para com esta pessoa que é fiel a Ele. Minha mãe, ela dificilmente, muito difícil, mesmo às vezes ruim, ela deixava de vir à igreja. Deixava. Com toda a idade e impossibilidade, quem conviveu, né, Dona Zuleide, com ela, sabe, tipo assim, Dona Zuleide, só não vai vir mesmo se a Vanusa não vir. Né, mas é assim, sabe, essa alegria, espontaneidade, tudo, ela vinha, e a adoração, e nunca teve um momento que você não abrisse a Bíblia dela e ela não tinha separado no meio da Bíblia um dinheirinho para ofertar ao Senhor. E ela, assim, ó, além de tudo, ela era dizimista fiel a Deus, né? E minha mãe sempre, na casa dela, sempre foi muito cheia de pessoas. Você imagine criar 5 filhos, 4 homens, né? Tudo assim nas idades, tudo aquela escadinha, né? Eu não sei como ela fez isso, honestamente, né? E ela passou por várias crises financeiras, de governo. Meu pai era pedreiro, minha mãe do lar, e eles conseguiram criar uma casa, uma família, onde todos os filhos servem a Deus, né? E assim, e a casa sempre cheia de gente, porque acabava o trabalho dos jovens, aonde que a gente ia? Na casa da Dona Antônia, tomar o café, fazer um lanche. Acabava a igreja, a escola dominical, às vezes vinha alguém almoçar com a gente, e seminarista, então, que vinha, fazia os estágios na igreja. O seminarista é aquele que faz o estágio na igreja para ser pastor. Eles queriam estar na casa da minha mãe, almoçando, passando o final de semana, e eu fico pensando, da onde saiu todo esse dinheiro? Como que ela tinha dinheiro? Como que sobrava dinheiro para sustentar tanta gente, né? Então, não era nada de especial que ela fazia, aquelas comidas, né? Mas ela adorava fazer uma boa comida e cozinhava muito bem. E ela atendia todo mundo. E chegou agora, no final da vida dela, até mesmo no final da vida dela, ela se autossustentou. Ela nunca dependeu de dinheiro de ninguém. Nem mesmo dos filhos, nem para fazer o enterro dela, foi com o dinheiro dos filhos, foi com o dinheiro que ela tinha guardado. O dinheiro de provisão da bênção dela sobre a fidelidade dela. E às vezes a gente não honra essa fidelidade, sabe, irmãos? Às vezes a gente não sabe o que é isso. A gente não sabe o que é viver simples, de forma simples, temente a Deus, amando a Deus, sendo fiel a Deus em todas as coisas. Então, quando a gente fala que é um adorador por excelência, é porque não é só porque era adorador porque vinha na igreja e louvava, não é só porque vinha e ofertava, mas é porque ela acolhia a todos, indistintamente, né? Ela tinha essa característica de agregar as pessoas ao lado dela. Então, era uma bênção, né? E eu acho que esse é um dos exemplos que a gente precisa ter. E a gente precisa muito aprender com essa questão. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar. Eu quero chamar nosso irmão Carlos, que vai trazer a palavra para a gente hoje. E
a gente já tinha, não foi por causa dessa fatalidade que aconteceu, mas eu já tinha combinado com ele, até mesmo sem saber, e a gente percebe que até nisso, né, irmão? Deus providenciou até isso, né? Deus sempre foi bom e sempre continuará sendo bom para conosco. Amém? Vamos estender nossas mãos sobre o nosso irmão, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, oramos, ó Pai, agora pela vida do nosso irmão. Senhor, que a palavra que sair da sua boca, Pai, seja, ó Pai, a palavra do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, da mesma forma que pedimos, ó Pai, que o Senhor unja, capacite, ó Pai, o Teu servo, ó Pai, para estar ministrando, ó Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Alguém ajuda aqui o seu Carlos aqui no pedestal, Lucas. Obrigado. Tá bom? Tá ouvindo? Beleza. Obrigado. Eu depois ajeito. Deixa eu ver aqui. Tá bom, né? Deixa eu ver. Tá bom. Pronto. Assim. Tá bom. É assim mesmo, né? São tantas emoções, né? Como o pastor falou, né? Parece. Obrigado. Bom dia. A graça e a paz esteja com todos. Amém? Tem alguém escondido lá, né? Tem. Irmãos, nesse momento, que todos falaram sobre a irmã Antônia, eu não poderia deixar de falar sobre ela também. Eu gravei uma mensagem e eu quero ler essa mensagem porque eu acho que faz todo sentido nesse momento. Permita-me, nesse momento, ler o que eu escrevi e que eu gravei. Permita-me parafrasear o que eu vivi na quarta-feira passada. Eu estive no velório. Eu conheci uma mulher, uma esposa, uma avó, uma mãe, uma bisavó, uma tia, uma sogra, uma filha de Deus, uma mulher de Deus. Que carinhosamente eu vou chamá-la de Irmã Antônia. Agora compreendo com mais profundidade o amar ao próximo. Também me faz mais sentido o que está escrito lá em 1 Coríntios 13, que diz assim: permanece agora esses três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. E com alegria e com felicidade senti esse amor mesmo em um lugar de despedida. Um lugar mais improvável, às vezes, né, um velório, onde as pessoas estão tristes, chorando, mas ali eu senti uma alegria, uma felicidade em meio ao que eu ouvi. Em certo momento, o pastor Edgar, com os olhos marejados, disse-me: meu irmão, gostaria que você tivesse conhecido a minha mãe, a dona Antônia. Pois é, eu não conheci em vida, não tive a oportunidade de conviver com a irmã Antônia, mas pela graça de Deus eu a conheci, e por um breve momento eu me vi em companhia da irmã Antônia, naquele lugar, como se eu tivesse conhecido ela há tanto tempo. Algo espetacular aconteceu no meu coração ali. E por um breve momento, eu me vi com a companhia da irmã Antônia. Por seu legado, pelos testemunhos, por todas as histórias relatadas carinhosamente, e foi com tanta alegria e cheio de amor. Todos que falaram ali, falaram com amor, e a gente sentia o amor ali naquele lugar. Eu senti o quanto a irmã Antônia plantou o amor. Que Deus seja louvado por pessoas assim, por mães assim, por mulheres assim,
que agregavam, que estava sempre com o coração. E eu queria também acrescentar que eu me senti abraçado pela irmã Antônia com um abraço fofinho de avó, aquele abraço gostoso. E quando a irmã Antônia estava, no último momento, quando desceram ela para a sepultura, e eu disse bem baixinho para ela ouvir, eu falei, irmã Antônia, até breve, porque um dia nós vamos nos encontrar eternamente com o Senhor. Eu não conhecia a irmã Antônia, mas por tudo que a gente vê relatado, por tudo que foi falado, eu conheci a irmã Antônia e fico muito feliz por isso. Porque o fruto da irmã Antônia a gente vê pelos filhos, todos os filhos aos pés de Cristo. Amém? Que Deus seja louvado. Irmãos, a mensagem da palavra do Senhor que Deus colocou nessa semana, eu queria compartilhar, é um homem transformado ao conhecer Jesus. Que homem é esse? Está lá em Lucas 19. Nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Depois nós vamos comentando os versículos. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, que significa uma figueira brava, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo, quem é ele, que ele se hospedara com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, extorquido, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Até aqui. Vamos orar? Querido Deus e Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Ela foi lida, Senhor, neste momento. E nós vamos compartilhar, Senhor, com os nossos irmãos, aos nossos corações, aquilo que o Senhor colocou ao meu coração para a nossa igreja. Pai, me ajuda, Senhor, que eu consiga com fidelidade, meu Deus, explicar ao meu coração e ao coração da igreja esta passagem. Que eu seja verdadeiramente boca do Senhor esta manhã. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor, mas que eu me agigante para pregar a Tua palavra. Oh Deus, me ajude, Senhor, neste momento. E que esta palavra verdadeiramente, Senhor, venha, Senhor, encontrar guaridas em nossos corações, para que nós possamos fazer uma reflexão profunda do Teu amor e da Tua palavra. É no nome de Jesus, Senhor, que eu agradeço, junto com a minha igreja. Amém. Amém. Irmãos, a história de Zaqueu é muito interessante, por vários aspectos. Zaqueu, por ser judeu, a sua posição, ele era rejeitado na sociedade, porque ele era publicano. E publicano eram os colhedores de impostos, e ele colhia impostos para os romanos. Então imagina como ele era detestado naquela cidade. Porque eles falavam assim, você é judeu, você é do nosso povo, como é que você pode ser um colhedor de impostos?
E todo imposto que ele recebia, ele ficava com uma parte. Então, ele deveria ser aquele cidadão que, quando ele chegava, ele não devia ter nenhum tipo de pena, ele queria o imposto, porque ele gozava de certa mordomia junto aos romanos, né? Porque ele era colhedor de impostos. Então, ele se tornou rico. Então, ele era detestado naquela região. Mas a história de Zaqueu, ela tem também uma parte, ela é particular no sentido seguinte: o único que fala sobre Zaqueu é no Evangelho de Lucas. Só Lucas fala, dos 4 evangelhos. Nenhum outro evangelho fala, só Lucas. E é que interessante, eu quero abrir um parênteses para me explicar quem é Lucas, para nós conseguirmos entender todo o contexto. Lucas, ele era de profissão médico, ele era também grego, gentil, que se converteu ao cristianismo por causa de Paulo, e ele era discípulo de Paulo e companheiro, se tornou companheiro de Paulo. E ele, quando ele se converteu, como todos nós, né, ele ficou maravilhado pelas coisas de Jesus. Então ele se tornou também um historiador e um investigador de tudo o que aconteceu com Jesus. Para vocês entenderem, Lucas, ele não conheceu Jesus. Ele só foi saber de Jesus depois que Jesus tinha sido saiu da túmula, quando Jesus tinha sido ressuscitado. Então, Lucas, ele foi impactado, né, pela conversão, e genuinamente ele ficou extasiado com tudo que estava acontecendo a respeito de Jesus. Ele foi pesquisar. Ele era um homem inteligente, porque ele era médico. Ele também circulava na sociedade por causa da posição dele. E ele, através de Paulo, ele começou a se interessar pelas coisas de Cristo. E ele teve contato também com outros apóstolos. Ele teve contato com Pedro, ele teve contato também com Marcos, né, que também escreveu um outro evangelho. Dos 4 evangelhos, só 2 eram apóstolos que viveram com Jesus. Nem Marcos e nem Lucas conheceram Jesus. É interessante, não é? E Lucas, então, ele teve uma outra particularidade, que ele conheceu a mãe de Jesus. E ele teve contato com ela. Então, ele era um homem que foi estudar a fundo. E Lucas escreveu 2 cartas a um homem chamado Teófilo, que a gente não sabe direito quem ele era, ele chamava de Excelentíssimo. E ele escreveu Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Essas 2 cartas ele escreveu, Lucas. E é interessante isso, né? Então, tem toda essa particularidade. O único que fala de Zaqueu é Lucas, né? Agora, voltando para o texto, Zaqueu, quando Lucas fala de Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu, como foi dito, ele era publicano, colhedor de impostos, né, rico. E uma outra particularidade de Zaqueu foi o único, de toda a história que nós vamos ver na Bíblia, foi o único que chegou a Jesus sem lhe pedir absolutamente nada. Zaqueu nunca pediu nada a Jesus. Aliás, pelo contrário, ele queria conhecer Jesus. Porque algo aconteceu no coração de Zaqueu, como aconteceu no meu e no seu coração, quando nós conhecemos Jesus. E Zaqueu ficou tão interessado para conhecer este homem, que todos estavam falando na cidade, porque Jesus estava indo para Jerusalém, ele passou pela cidade de Jericó, onde Zaqueu habitava ali. O que é mais interessante, quando Deus quer buscar alguém, ele arruma a situação para buscar essa pessoa. Tinha outros caminhos para ir para Jerusalém, mas Jesus passou ali. É o mesmo caso da mulher samaritana. Jesus não precisava passar ali, mas ele passou ali porque ele sabia que ia ter um encontro com aquela mulher. Porque Jesus, quando ele quer escolher alguém, quando ele vai buscar alguém, e ele chama nós pelo nome. Ele chamou você e eu pelo nome. E ele arrumou uma situação para que eu e você estivéssemos hoje aqui aos pés de Cristo.
E a notícia se espalhou de tal maneira na cidade, porque onde Jesus chegava, todo mundo queria estar com Jesus. Mas sempre para pedir alguma coisa, para tocar na orla, sempre queria alguma coisa. Zaqueu não. Zaqueu, por ser baixo, eu imagino que ele, com aquela muvuca que estava, aperto, Jesus no meio, todo mundo querendo tocar Jesus, e Zaqueu, ele não se intimidou. Mesmo ele sendo pequeno, ele desbravou todas as dificuldades que tinha, ele não mediu dificuldades. E ele correu, e eu imagino ali, aquela situação, aquelas pessoas se apertando, e ele conseguiu. Quando ele viu uma árvore, ele não pensou duas vezes, ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Ele queria porque queria ver Jesus. E aí ele subiu, ele não pensou em cair da árvore, se a árvore ia quebrar o galho, não, ele queria ver Jesus. Esse deve ser, o nosso coração tem que ser assim também. E aí o que aconteceu, toda a história, como nós lemos, Zaqueu, ele persistiu, porque algo no coração de Zaqueu ardia para conhecer Jesus. Do mesmo jeito que um dia nosso coração ardeu quando você chegou a se converter e entregou a sua vida a Jesus. Quando Jesus estava passando por ali, ele viu a árvore, olhou e viu Zaqueu. O que mais é impressionante também, que ele chamou Zaqueu pelo nome. E outra coisa que é interessante, não foi Zaqueu que chamou Jesus. Jesus, vem, não. Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu, como Jesus tem feito, como ele fez no meu e no seu coração. Ele se convidou para entrar na nossa vida. Não foi você que escolheu Jesus, foi Ele que te escolheu. Ele que te escolheu, perdão. Não foi nós, porque por nós não estaríamos aos pés de Cristo. Nós estaríamos no mundo. Mas pelo amor dEle, Ele nos atraiu. Por isso que é esse amor chamado ágape. É um amor que nós não conseguimos explicar. E a resposta de Zaqueu ainda foi mais interessante. Porque ao convite de Jesus, ele imediatamente tomou uma decisão. Ele desceu rápido, eu imagino que ele se jogou da árvore, porque ele queria estar com Jesus. E rapidamente ele desceu da árvore e foi correndo para casa, levando Jesus, e ele recebeu, a Bíblia diz que ele recebeu com alegria. E durante um encontro especial, como eu e você tivemos com Cristo, Zaqueu, movido pela presença e pela graça de Jesus, decidiu mudar a sua vida completamente. Como deve ser todo cristão. A nossa conversão não pode ser uma conversão simplesmente, tem que ter uma mudança radical. E ele ainda se comprometeu a dar a metade dos seus bens aos pobres. E se houvesse extorquido alguém, ele se comprometeu a devolver 4 vezes o valor. Aqui eu quero dar mais uma explicação. Vocês se lembram da passagem do jovem rico? Que Jesus falou para o jovem falou, Senhor, eu faço tudo isso que o Senhor está falando. Aí Jesus falou para ele, falta uma pequena coisa. Vá, vende a tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não falou isso para Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração do jovem e também conhecia o coração de Zaqueu. E aqui o coração de Zaqueu verdadeiramente estava contrito e arrependido. E queria verdadeiramente conhecer Jesus. Então ele já antecipou, ele falou, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E eu vou ressarcir aquele que foi extorquido 4 vezes. Por que 4 vezes? Aqui também a gente tem que entender. Na lei levítica do Velho Testamento, todo judeu conhece muito bem o Pentateuco, a Torá. Eles conhecem, porque faz parte da escola das crianças, está no currículo estudar o Velho Testamento.
Então ele conhecia muito bem o que dizia Levítico. E Levítico dizia o seguinte, na lei de Moisés, que você, quando era condenado a pagar a alguém que você extorquiu ou roubou, coisa parecida, você tinha que pagar o montante que você havia extorquido e mais um quinto daquilo que você roubou. Mas Zaqueu, ele falou, não, eu vou pagar 4 vezes, porque essa 4 vezes era a lei romana. E Zaqueu era um homem que gostava de obedecer à lei, por mais que ele era colhedor de impostos, ele gostava de obedecer à lei. E ele entendeu tudo isso porque ele sabia que Jesus e as coisas de Deus é mais importante do que tudo que ele tinha. Então, Zaqueu, ele se converteu de coração, de bolso, porque muitos crentes só convertem no coração. Né? E essa é uma coisa que nós temos que aprender, que o coração de um crente tem que ser um coração doador, como foi aqui essa passagem. A passagem da palavra do Senhor, ela vem para nos ensinar exatamente como deve proceder o cristão. E Zaqueu, eu acredito que ele serve para a minha vida e para a sua vida, porque mostra a conversão, como nós devemos ser como cristãos. A história de Zaqueu é um lembrete de que ninguém está além da graça de Deus. Independentemente do seu passado, do meu passado, de como você foi, do que você deixou de ser. Quando nós temos um encontro com Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 5, 17 e 18, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Você lembra quando você estava no mundo? Quando você aceitou Jesus? É exatamente isso que aconteceu. Quando você se batizou nas águas, o simbolismo do batismo é exatamente esse: você morreu a velha criatura e nasceu uma nova criatura em Cristo. Então nós não podemos ser mais do mundo, nós temos que ser cristãos verdadeiros. E as coisas do mundo não podem ser mais o atrativo do nosso coração, porque isso é passageiro, isso é tudo ilusão, como diz Salomão. Nós temos que estar firmes na palavra do Senhor. É por isso, meus irmãos, que eu insisto todas as vezes que eu tenho oportunidade de dizer: você leu a Bíblia essa semana? Você leu alguma passagem da palavra do Senhor? É porque eu tenho visto tantas desculpas de pessoas que dizem: eu não tive tempo. Olha, essa semana foi tão corrido, meu irmão, que eu não consegui nem ler a palavra. Você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus, porque tempo você teve. Você ficou assistindo isso, assistindo aquilo, você ficou nas redes sociais, e para Deus você não teve tempo? Cuidado. Deus tem que ser a nossa prioridade em tudo. Porque Ele diz: buscai o reino de Deus e sua justiça em primeiríssimo lugar, e todas as coisas não serão acrescentadas, não é? Tudo aquilo que você precisa, Deus sabe. Meus irmãos, o que nós aprendemos com essa passagem de Zaqueu, além de tudo isso que eu falei? A vida de Zaqueu nos ensina lições profundas sobre arrependimento, sobre humildade e transformação que o encontro com Jesus pode trazer, e ele traz. O verdadeiro cristão, ele muda a sua vida, porque a nossa caminhada, ela vem de glória em glória. Quando você aceita Jesus, Ele vai moldando o nosso caráter ao caráter dEle. É um processo de santificação, é um processo de conhecimento e de intimidade com o nosso Deus. Isso é cristianismo. Você deixa de gostar das coisas do mundo, as coisas do mundo não te atrai mais, o pecado não é mais brilhoso, não tem mais o brilho, você larga. Mas tem muitos que ainda estão dentro da igreja, muitos que ainda estão há anos sentados no banco de igrejas, que ainda está com o pé no mundo.
que ainda está preocupado com as coisas do mundo, que ainda se preocupa com o amanhã. Você não pode acrescentar um segundo sequer da sua vida. O amanhã pertence a Deus. Aliás, quem se preocupa com essas coisas são o ímpio que não crê em Deus. Porque quem crê em Deus vive da fé e vive da esperança bendita que Ele é Senhor da sua vida. Amém? Zaqueu era um homem influente, ele era rico, ele não precisou de nada, ele não pediu nada, mas ele queria conhecer Jesus. É o desejo do meu coração, e eu espero que seja o desejo do seu coração, de cada um que aqui está. Que seja verdadeiramente o desejo do seu coração. Que ele possa arder por Cristo. Que ele possa arder por você ler a palavra do Senhor. Irmãos, você não consegue ter intimidade com Deus se não for para ler e meditar na palavra do Senhor todo dia. Estar com Ele todo dia. Não tem jeito, meus irmãos. Você sabe por que as nossas orações, às vezes, não traz o resultado, não traz aquilo esperado? Porque primeiro nós oramos errado e pedimos mal. A própria palavra do Senhor diz isso. Porque quando você orar e pedir a Deus, o seu coração tem que ser um coração contrito, um coração arrependido, um coração verdadeiramente para Cristo. Porque senão, as nossas orações não saem do teto. Amém? Irmãos, quando Jesus chama Zaqueu e decide ficar na casa dele, nós vemos a profundidade do amor de Jesus, como ele fez comigo e com você, quando você abriu o seu coração e ele fez morada. Quero te dizer que com toda a riqueza de Zaqueu, como a Bíblia diz que ele era rico, Zaqueu tinha uma brecha, tinha uma lacuna que não era preenchido com todos os bens que ele tinha. Eu vejo, às vezes, eu conheço pessoas que compram as coisas achando que aquilo vai preencher, que vai trazer felicidade, vai trazer alegria. Irmão, não vai. Eu vou te dar um exemplo. Você comprou hoje, eu vou dar um exemplo de um celular, último tipo. 3 meses depois, aquele celular já não é mais o atrativo da sua vida. Você vai lançar um outro, você já fica de olho no outro. Comprou um carro zero, 4, 5 meses depois, sai um outro carro, você já fica querendo vender aquele. Se você tiver condições, você vende para comprar um novo. Você vê um tênis, um sapato, ou, enfim, coisas materiais. Ela vai te dar um prazer momentâneo e logo, logo acaba. Porque essas coisas, ela não vai preencher a lacuna que o ser humano tem. Essa lacuna que nós temos no nosso coração, só Jesus pode preencher. Só Jesus vai trazer a paz que excede todo entendimento. Não tem outro. E Zaqueu percebeu isso. Zaqueu entendeu exatamente o que é ser cristão. Com tudo que Zaqueu tinha, poder, influência, nada disso para ele preenchia. Ele carecia de algo maior. Ele carecia da presença augusta de Jesus Cristo. E Ele nos deu o Espírito Santo para nós. E nós temos esse Espírito Santo. Nós somos templo do corpo de Cristo. Nós somos templo do Senhor. Então, o que há do meu e no seu coração é maior que no mundo. Então, todas as vezes que você se deparar com uma situação, lembre-se, você é filho do Deus Altíssimo. Você é a menina dos olhos de Deus, você é a pessoa mais importante para Jesus. Tão é verdade que Ele morreu na cruz por amor por mim e por você. Existe amor maior? Não existe, meus irmãos. Então, você é importante para Deus, tão importante que Ele não vive sem você. Como Ele diz lá, eu gosto de dizer essa frase, Ele de braços abertos, Ele diz, eu prefiro morrer aqui do que ficar sem você. Não tem amor maior do que o amor de Jesus. Meus irmãos, nós aprendemos também com Zaqueu que não importa o quão distante possamos estar, Jesus nos chama pelo nome.
E Ele nos oferece uma nova chance, sempre tem uma chance com Jesus. Ele nunca está de braços fechados, Ele sempre está de braços abertos para receber aquele que Deus deu a Ele. Irmãos, se você está aqui hoje, é porque você é de Cristo. Se você está aqui hoje, que você venceu o sono, você venceu outras coisas para estar aqui conosco, é porque você tem sede da palavra de Deus, porque você tem sede de viver intimamente com Ele. Então nós somos mais que vencedores naquele que nos amou primeiro. Amém? E cabe agora a nós correspondermos com o coração aberto, prontos para a mudança que Ele traz. Irmãos, Jesus, quando Ele chega, a contenda acaba, as trevas dissipam, porque Ele é luz. Aonde Jesus chega, a paz reina. Eu fico pensando, Senhor, por que os lares estão tão perturbados? Por que as famílias estão sendo atacadas? Porque não tem intimidade com Deus. Os lares, nós temos orado pelas famílias nas terça-feiras. Quero aqui fazer um convite. Toda terça-feira, às 8h30, nós nos reunimos em oração online. Participa conosco. Você vai ser edificado. Nós oramos por família, porque nós sabemos que o inimigo, ele ataca as famílias, porque a família é a menina dos olhos do Senhor. É Ele que constituiu a família. E o inimigo, ele quer porque quer derrotar a família. Ele não vai conseguir, porque Jesus é o Senhor da família. E aí o que acontece? Por que as famílias hoje estão no pé que estão? Primeiro, as famílias não estão lendo a palavra como deveria, meditando na palavra como deveria. Às vezes vem à igreja por obrigação. Quem faz isso, me perdoa, eu não vou falar isso no sentido jocoso, não. Mas a gente ouve muito, principalmente daqueles que vão na igreja católica, diz, hoje de manhã eu fui na missa e eu cumpri com a minha obrigação. Nós não podemos ser assim. Nós temos que estar com o coração sempre alegre e contentes por estar na casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz assim, é melhor estar um dia na porta da casa do Senhor do que 1000 anos no mundo. E o salmista ainda diz mais, eu prefiro ser porteiro da casa do Senhor do que ficar na roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Irmãos, vai chegar um tempo, e está chegando esse tempo, que você não vai conseguir achar a palavra de Deus, por causa da perseguição que já começou. Então nós temos ainda a chance de falar livremente do Senhor Jesus, com as portas abertas, falar desse amor. E você tem todo tipo de Bíblia, todas as versões. Nós temos todo tipo, então não existe desculpa. Eu não vou naquela igreja, porque aquela igreja tem lá o irmão Carlos, que ele fala muito isso, muito aquilo, porque o pastor XY fala muito. Eu não vou naquela igreja, porque a igreja é isso. Você não vai naquela igreja porque você não quer compromisso com Deus. Desculpa dizer isso, mas essa é a verdade. Porque Deus fez igreja para todo tipo de pessoa. Você pode escolher a igreja que você queira frequentar. Eu só penso e sempre oriento, busca uma igreja que prega a palavra genuína de Deus. Umas mais avivadas, outras mais contidas, outras com louvor, outras com louvor menos contido, não importa. Desde que seja bíblica, você tem todo tipo de igreja para você frequentar. Então você não vai ter desculpa, sabe por quê, meus irmãos? Um dia nós estaremos diante de Deus, e eu espero que todos, sem exceção, eu já disse isso, eu vou dizer de novo, que todos nós estejamos diante de Deus. Nunca, eu espero que nunca nenhum de nós estejamos no juízo final de Cristo, e sim no tribunal de Cristo. Existe uma diferença. E isso está lá em Apocalipse, está na palavra do Senhor. Você quer saber o que significa tribunal de Cristo e juízo final de Cristo? Leia Apocalipse. Você vai entender. Se você ler e não entender, nos procure,
eu vou explicar, pastor, a gente explica para você o que significa o tribunal de Cristo e o juízo final de Cristo. Amém? Irmãos, a lição de Zaqueu para a nossa vida, ela tem que ser algo que nós devemos guardar em nosso coração, como toda a Bíblia, mas em particular Zaqueu, porque só Lucas fala de Zaqueu. Zaqueu também é uma personagem que a Bíblia fala e ele relata que ele era rico, que ele era, tinha autoridade, né, era reconhecido no meio do povo romano, né, e era um homem detestado pelo povo. Mas Deus não olhou para ele nessa situação. Deus olhou para ele o coração e viu no coração de Zaqueu um coração arrependido e sedento para conhecer Jesus. Eu espero que todos nós sejamos assim, com esse coração ardento, como você um dia se converteu a Cristo. O que está acontecendo hoje que as igrejas estão vazias no sentido desse calor, do avivamento do coração de cada um? As pessoas parecem que não têm mais aquele fogo pela palavra do Senhor, aquele desejo ardente verdadeiramente de andar com Cristo. Nós temos que voltar ao primeiro amor. E Zaqueu mostra isso, porque Zaqueu entendeu isso em Cristo. Ele entendeu o que é o cristianismo, como o próprio Lucas, né? O Lucas também não conheceu Jesus vivo, em vida, mas ele conheceu Jesus pela história, pelo legado, pelo testemunho, pelos apóstolos, pela mãe de Jesus. E ele também, a Bíblia não relata se ele conheceu ou não Zaqueu. Eu não sei se Lucas conheceu ou não Zaqueu, mas a história de Zaqueu foi registrada, porque alguém falou, alguém testemunhou de Zaqueu, da passagem da vida de Zaqueu. E nós devemos, Senhor, viver assim, como Zaqueu tem nos ensinado. Eu, quando li Zaqueu, fiquei impactado, porque Zaqueu não foi o único que não pediu nada a Jesus. Irmãos, quantas pessoas vão a Jesus pedir isso, pedir aquilo? Quantas pessoas vêm à igreja pedir milagres? Amados irmãos em Cristo, o maior milagre já foi feito, que é a cruz do Calvário. O maior milagre foi Jesus vir à terra e dar para nós a esperança da vida eterna, porque nós estávamos todos, sem exceção, condenados a ir ao inferno, porque nós estávamos separados de Deus, e Jesus é essa ponte que ligou novamente o homem a Deus. A palavra religião você pode transferir para Jesus Cristo, porque Ele é a ponte que ligou novamente o homem a Deus. Amém, meus irmãos? Devemos buscar de todo o nosso coração e viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu não estou dizendo que nós vamos ser santos, porque ninguém vai ser santo. Santo só foi Jesus. Mas nós temos que entender que nós temos que, a todos os dias, passo a passo, buscar, meditar e crescer em intimidade com o Senhor. Nós somos carne, nós somos ser humano, nós vamos pecar. E eu quero dizer uma coisa que você talvez vai ficar espantado. E graças a Deus que nós somos assim. Porque se nós fôssemos perfeitos, não precisaríamos de Jesus. Porque nós somos pecadores. É que nós carecemos todo dia da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. Amém? Você pode se colocar em pé? Vamos orar mais uma vez. Quer falar alguma coisa, pastor? Só os músicos, né? Vamos orar em agradecimento. Senhor, é com muita alegria em nossos corações, Senhor, que nós te agradecemos por esse tempo tão precioso que estivemos aqui. Eu gosto sempre, Senhor, de dizer que na tua presença, lendo a tua palavra, nós ganhamos tempo, porque quando estamos com o Senhor, nós ganhamos tempo, ganhamos qualidade de vida, ganhamos intimidade com o Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui,
pelos meus irmãos que estamos aqui hoje, Senhor, reunidos para te adorar, bendizer o teu nome, louvar o teu nome e, acima de tudo, Senhor, se derramar aos teus pés. Pai, abençoe cada homem, cada mulher, cada criança, cada visitante, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por todos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, por esta comunidade, Senhor, que tem buscado em ti, Senhor, a fonte de inspiração para a nossa vida, para as nossas reuniões, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um, Senhor, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego àquele que está desempregado, que o Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, esperança num novo emprego, numa nova situação, numa nova oportunidade, Senhor. Abençoe, Senhor. Abençoe, Senhor Deus amado, que as nossas escolhas sejam sempre debaixo da tua vontade. Nos ajude, Senhor, a andar e a viver segundo o teu querer. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da liderança da Moriá, Pai. Abençoe o pastor Edgar, sua família. Abençoe, Senhor, todos aqui. O Marcos, Senhor, sua família. Abençoe cada membro aqui, Senhor. E nos ajude, Senhor, que nós possamos crescer. Que nós possamos, ó Deus amado, estar sempre debaixo da tua orientação. Pai, manda, Senhor, jovens que sejam verdadeiramente apaixonados pela tua palavra, para que nós possamos crescer e que esse jovem venha continuar esta obra, porque nós já estamos ficando velhos, Senhor. Nos ajude, Senhor, que haja uma renovação, Senhor. Eu vejo que o baterista, Senhor, ele tem o desejo de um dia ser pastor, e ele será pastor pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai amado, e abençoe todos aqueles, Senhor, que se dispõem a te conhecer. Ajuda, Senhor, para que nós possamos, Senhor, renovar, que haja renovação, Senhor, dos membros, dos líderes, para que a tua obra continue, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pai, agora eu despeço a tua igreja, Senhor, na graça e na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma semana cheia da tua graça e da tua misericórdia. Abençoe cada um, cada projeto, cada estudo, Senhor. Ajuda, Senhor, e visita os enfermos, ó Deus amado. Cura, Senhor, traga cura na alma e no espírito, Senhor. Eu não sei como é que está, Senhor, a jovem Talita. Que o Senhor possa visitá-la em nome de Jesus. E tantos outros, Senhor, que estão acamados, hospitalizados. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, visite cada um. Sustenta, Senhor, cada homem, cada mulher, Senhor. Que haja, Senhor, também, Senhor, entendimento, sabedoria aos pais, educar os seus filhos, Senhor, nos caminhos do Senhor. Muito obrigado, Deus. Pai amado, nos leva de volta, Senhor, aos nossos lares, do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe na tua paz e na tua segurança. Que o Senhor seja louvado em todo sempre, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Amém e amém. Deus seja louvado.